E aí, irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, eu vou direto ao ponto com vocês dessa vez, porque eu já tentei gravar uma vez e acabei me enrolando um pouco, mas agora eu tô com as ideias mais claras na minha mente. Então, o vídeo vai ser sobre o orgulho, sobre plantar e, se der tempo, Provérbios 8. Vou iniciar com vocês, que é onde eu parei, né? E aí, resumindo, eu tô planejando de falar Isaías com vocês nessa semana, sendo que eu vou começar a partir do capítulo 49, que eu não fiz, até o 52. E aí, o 53 já é o primeiro vídeo do canal, já tá na playlist Isaías. E aí depois eu vejo se eu começo do primeiro, enfim, da onde que eu continuo a série de Isaías, tá? Então eu não vou fazer 100% na ordem e, enfim, basicamente é isso. Então vamos direto ao ponto, tá? Eu vou ser extremamente honesto, como eu sempre sou. E é isso, espero não ofender ninguém. Então, que o Espírito Santo nos ajude aqui para as pessoas conseguirem entender e não se escandalizarem. É o Espírito Santo. Então, aqueles que estão dispostos a mudar, a melhorar, que permaneçam aqui. Então, basicamente, o orgulho é uma coisa, é um dos piores pecados, né? É um dos pecados capitais, que é uma coisa que a Igreja Católica criou, que na verdade nem tá na Bíblia isso, de 7 pecados capitais, né? Nem existe isso, para falar a verdade. Mas tudo bem, né? É um pecado grande e é um dos pecados que fez com que Satanás caísse dos céus e 1/3 dos anjos, certo? Porque eles se rebelaram contra o Criador. Eles acharam que ele quis se exaltar e ser maior do que o Pai, ou ser semelhante a ele, só que não há ninguém semelhante. Então, da mesma forma, o ser humano, através da corrupção do pecado, ele naturalmente ele tem orgulho, todos nós. E aí é necessário você quebrar esse orgulho, porque você vê a nossa volta, todas as pessoas que, infelizmente, que se afastam do Criador, querendo ou não, elas têm orgulho. Porque quando você se aproxima do Criador, você entrega todos os seus caminhos a Ele, isso exige confiança e exige uma certa vulnerabilidade, apesar de que você a coisa mais lógica, mais inteligente é se fazer isso, você vai estar muito mais protegido confiando nele do que nos seus próprios, na sua própria força, sendo que você não tem nem capacidade de garantir que você vai estar vivo amanhã. Você não tem controle sobre você escolher nascer, por exemplo. Você não tem controle sobre se você vai morrer ou não. O máximo que a gente pode fazer é tentar ter bons hábitos, evitar criar briga com pessoas, se meter com coisas de drogas e tal. Só que mesmo assim você não tem controle sobre essas coisas. Então, o orgulho, ele é uma casca, né, que a pessoa cria e que, principalmente pessoas que tentam, que não entenderam ainda a mensagem da cruz, né, que é você ser remido pelo sangue do Cordeiro e aceitar a graça de Deus, aceitar a graça de Deus e ser transformado pelo Espírito Santo. Isso exige humildade. Então, quando uma pessoa está numa falsa religião, seja essas pseudo-religiões aí de mescla, origem africana, né, que na verdade, enfim, é só miscigenação, o que não faz sentido nenhum, inclusive porque, cara, os cristãos, pensa bem, eles buscam pela verdade, os cristãos de verdade. A gente busca pela pura e simples verdade. Então faz muito mais sentido. É por isso que muitas pessoas que estão em espiritismo, por exemplo, eles falam, e a maioria das pessoas que não se importa, não busca Deus, está confortável no pecado, ou quer Deus no canto dele e eu aqui, né? Não quer se aproximar do Criador. Essas pessoas dizem que você tem que respeitar, tolerar outras religiões, que não existe a verdade, que é a minha verdade, né? Quando você vai pregar o evangelho para alguém, não, mas essa é a sua verdade, você tá errado. Só que, cara, a verdade tá aqui na palavra do Criador. Ela é provada, inclusive, pela ciência verdadeira, provada pela história, e os justos entendem, certo? Inclusive, como estava ali em Isaías 51 que eu estava lendo, que fala que ele colocou a palavra dele na boca dos servos dele, e
vós que entendeis a minha justiça. É alguma coisa nesse sentido, tá? Vai ter o vídeo deste capítulo. Então, vocês conseguem entender isso? Eu não tô nem atacando nenhuma religião. Na verdade, eu odeio as religiões. Eu acho que elas são satânicas, vêm direto de Satanás. Mas eu não odeio as pessoas, então eu as amo. Só que, literalmente, parece que às vezes a gente tem mais amor pela alma das pessoas do que elas mesmas. Porque, mesmo que seja desconfortável, elas estão querendo permanecer no sono delas. Então você fala alguma coisa que vai acordar elas, elas querem continuar dormindo ali. E é triste, porque é literalmente o que a palavra diz, né? Que as pessoas estão mortas espiritualmente. Aqueles que não nasceram de novo estão mortas. É por isso que eles se conformam com esse mundo, com a política. Adoram falar mal de outros para se sentir melhor, mas de verdade não se conformam assim com a política, com a forma como esse mundo é. Ah, porque essa pessoa fez mal na vida passada, né? Então ela só tá pagando aí pelos pecados dela. Deixa ela, deixa ela. É esse tipo de pensamento que as pessoas têm, né? Reencarnação, essas mentiradas todas. Então você percebe que a verdade está no cristianismo justamente quando a gente clama que esta é a verdade. Mas quando pessoas, por exemplo, espíritas, dizem que você tem que só respeitar, que você não pode se importar, sabe? Que a verdade é relativa. Então eles não verdadeiramente têm convicção, não creem naquilo que é a doutrina das religiões deles, da religião deles, entende? Já o Espírito Santo te dá a convicção de que aquilo é a verdade, de que a palavra de Deus é a verdade, e te dá a vontade de espalhar essa verdade. Então isso é incrível, né? E aí, voltando pro orgulho, para fechar com vocês esse assunto, para não ficar muito longo, então é uma coisa que o Criador trata no nosso coração, todos nós, e que eu comecei a perceber que, cara, nós não temos mérito nenhum, nenhum. Todo o mérito e toda a glória do Criador. Porque pensa bem, se você nem escolheu nascer, se Ele te criou, qualquer inteligência que você tenha, sabedoria, se você tem saúde, não sei, disciplina, tudo que você tenha, não importa, inclusive as coisas materiais, né? Que muitas pessoas exaltam o seu coração. Esse que é o problema. Colocam o seu coração nas riquezas. São pessoas que tentam preencher com aquilo que não vai preencher. Porque só o que preenche é o Espírito Santo. Só o que preenche é Deus. É a salvação dele. Que vai dar verdadeira paz e alegria, né? Então todo o resto é só uma distração. Então, desse modo, é possível compreender que se só de a gente estar vivo agora já é uma graça, um milagre de Deus, então não tem por que ter orgulho, nenhum orgulho, né? Então, óbvio, nós temos que nos santificar, buscar ser o melhor possível, só que eu vejo, infelizmente, muitas pessoas que se dizem servos do Criador e até são, mas que sofrem com o orgulho. E literalmente, para finalizar com vocês essa parte, dentro da alma existem tronos, anjos caídos que, e muros que endurecem o coração quando a pessoa permanece no orgulho. E aí muitos que se dizem crentes, eu observo, que se dizem sábios, estão cheios de orgulho. Isso é um problema. Não tem uma mínima humildade quando vai conversar com alguém, quando vai explicar algo para alguém. E é uma coisa muito triste, assim. Eu queria saber se vocês percebem isso nas pessoas. Então, olha que incrível. Os apóstolos, eles eram extremamente humildes. Se você for ler a carta de Paulo aqui, aos Coríntios, olha o que ele fala aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não sei se eu vou achar agora, mas eu vou só explicar para vocês. Ele diz assim que ele é só um cooperador da fé dos coríntios, que ele ensinou, sim, que ele tem autoridade apostólica, né, para repreender, para ensinar. Só que, olha, é só ler as cartas de Paulo, você vai ver a humildade dele, como que ele diz, cara, toda honra e glória é do Criador. Se for para me gloriar em algo, vou me gloriar da cruz. Nós não pregamos sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Então, como é que pode, cara? Parece que as pessoas não leem a Bíblia ou
tem coração muito duro, sabe? Às vezes acontece talvez coisas ruins na vida da pessoa, ela acaba criando essa casca, só que isso tem que sair. Se você é um filho de Deus, nascido de novo, você tem que parar com orgulho. Por quê? Se os próprios apóstolos serviam, se os verdadeiros pastores estão aí para servir, se aquele que quiser ser grande, que sirva, que lave os pés dos outros, como Jesus, o próprio Messias, fez, como é que pode, cara, as pessoas, às vezes nem famoso é, mas tá se enchendo de orgulho, sabe? Isso que me deixa muito... é triste, complicado. E aí, sobre... finalizei, tá, essa parte. Sobre plantar e colher, basicamente tudo que você planta, você vai colher. E o mais importante é você ter o centro da sua vida, que é Deus, resolvido ali. Então você tá seguindo o caminho estreito, tá orando, tá lendo a palavra e tá com o coração verdadeiramente ali, não só seguindo por religiosidade. E dessa forma, isso é o principal, né? Só que não adianta só você se dizer um servo de Deus, por exemplo, e achar que ele vai fazer tudo para você. Então vamos supor, mesmo que tudo que você plantar você vai colher, entende? Então às vezes você pode estar bem numa área, você pode até estar bem com Deus, mas se você não cuidar da sua alimentação, por exemplo, você vai ficar cansado, você vai ficar com a saúde ruim. Se você não treinar, por exemplo, você não vai evoluir fisicamente ou ter mais disposição, energia. Então, são coisas, a gente tem que saber também o devido esforço que você tem que dar a cada coisa, né? Porque, obviamente, o nosso foco não é só na carne, o nosso foco é no espiritual. Então, tem que saber também o quanto de energia que você vai dedicar a cada coisa. Inclusive, eu tenho que melhorar um pouco a parte da alimentação, por exemplo. Só que, assim, o que eu quero dizer, qual que é a mensagem principal que eu quero dizer nesse tema? Peço perdão se estiver um pouco confuso, eu tô cansado. Mas é o seguinte, se você, mesmo você sendo fiel ao Criador, você vai lá e você não trabalha, você não estuda, você não pode esperar que o Criador seja um mago lá, como que é, do Aladim, o tiozão da lâmpada, o gênio da lâmpada, e ele vai dropar dinheiro do céu, vai cair dinheiro do céu para você. Não. Então a palavra diz, né? Não precisa temer, ele vai te sustentar, ele não te desamparará. Mas nós precisamos ser disciplinados, estudiosos, trabalhadores, cuidar da nossa alimentação, porque nós não somos a última bolacha do pacote. Sim, o Pai nos ama. Só que nós temos que entender a lei desse universo que ele criou, de que você tem que plantar para você colher, basicamente. Então é isso, né? Tô plantando aqui, inclusive, no canal. É uma forma de plantar, né? E aí, basicamente é isso. Então, finalizado a parte de orgulho, a parte de plantar e colher. E aí, vamos ler rapidão. Eu não vou discorrer muito, só vou ler Provérbios 8, do 1 até o 21 com vocês. E aí, no próximo vídeo, eu trago o Salmo 119, que tem que continuar. Trago alguns comentários sobre isso daqui. E é isso, tá? Antes de iniciar, de voltar para Isaías com vocês. Então vamos lá, para não ficar muito longo. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei do coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata,
e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa aborreço. Ou seja, na Bíblia inteira, né, esse que é o problema dos cristãos atuais. Na Bíblia inteira Deus fala para você não somente não fazer coisas ruins. E quando você lê os Salmos de Davi também, você tem que amar a verdade, amar a justiça e praticá-la, mas você deve aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. E esse que é o problema, as pessoas ignoram, a gente muitas vezes fica em silêncio, só que nós temos que ter a ousadia do Espírito, não sair brigando com as pessoas, mas nós devemos literalmente aborrecer o mal e não nos conformar, né? Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim dominam os dominadores e príncipes, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o fino ouro e do que o ouro refinado, e as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Então, basicamente é isso. Maravilha, né? Essa é a sabedoria. Se precisarem voltar o vídeo para entender melhor. E o espaço acabou de novo. Meu Deus do céu. Então, vou falar brevemente aqui. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Deixem o gostei de vocês, compartilhem, comentem, por favor. E é isso. Que o Criador vos abençoe e até a próxima. Fui.